Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, falando um pouco sobre o Catecismo da Igreja, eu vou falar sobre 6 motivos que levam o ser humano a recusar a Deus. Ouvindo um vídeo do Padre Gabriel Vilaverde, onde ele falava sobre isso. Esses pontos você vai encontrar lá no parágrafo 29 do Catecismo. O primeiro é a revolta contra o mal no mundo. Esse ponto, são para aquelas pessoas, para nós mesmos. Quando se refere, às coisas ruins que acontecem no mundo, Quantas vezes a gente não desacredita em Deus, quantas vezes a gente não tira Deus da nossa vida pelo mal que acontece na nossa vida. Tem um exemplo, que é essa pandemia, que aconteceu agora. Quantas pessoas, não se revoltaram com Deus, quantas pessoas nos desacreditaram, quantas pessoas não perderam a fé, por achar que essa doença não ia ter fim. E muitos ainda pensam, e muitas vezes na nossa vida é assim, Muitas vezes a gente tira Deus, da nossa vida, muitas vezes a gente esquece dele por achar que um problema na nossa vida nunca vai ser resolvido. O segundo ponto é a ignorância ou a indiferença religiosa. Essa aqui é para aquelas pessoas, que muitas pessoas que hoje, vivem no mundo que não querem saber de religião, não querem saber de Deus, vivem no mundo, como se Deus não existisse. Aquelas pessoas que não procuram, uma igreja, aquelas pessoas que não procuram conhecer mais de Deus, são essas pessoas, que muitas vezes, tira Deus das suas vidas e vivem, a vida como se ele não existisse, como se ele não fosse o Deus, que resolve tudo aquilo na nossa vida. E o terceiro ponto é as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. Também, muitas vezes a gente faz isso, Muitas vezes, quantas pessoas a gente não vê fazendo isso, Se preocupando com as riquezas, se preocupando com o trabalho, se preocupando com ganhar mais e acabam, se esquecendo de Deus. Colocam o dinheiro, como centro das suas vidas, onde Deus tem que ser o centro, onde Deus é que tem que reinar na nossa vida, porque tudo que nós temos é por a graça dele, E quantas pessoas, hoje tiraram Deus das suas vidas pela riqueza, pelo dinheiro e se esqueceram, de Deus, se esqueceram que tudo aquilo que eles conquistam, é pela graça de Deus. E é muito triste a gente ver isso, mas é o que muito acontece, Às vezes a gente mesmo, deixa Deus de lado por essas preocupações, Preocupação de querer mais, de ganhar mais, de querer aparecer mais, E isso é muito, muito triste, mas é o que muito acontece. E o quarto ponto, o Padre Gabriel fala que esse é um dos piores, que é o mau exemplo dos crentes, Isso, para nós mesmos, se nós somos frente da igreja, você que é frente da igreja, o que é que a gente tem que ser, Um bom exemplo para aquelas pessoas que estão a nos observar. Isso o Marcelo sempre fala para a gente, O Marcelo ele sempre comenta, ele nos alerta sobre isso, que se nós somos frente de igreja, se nós somos algo, ali representando na nossa comunidade, nós temos que ser um bom exemplo, nós temos que levar, uma boa imagem nossa, para que as pessoas possam se aproximar da casa de Deus, para que as pessoas possam se aproximar de Deus, E o Padre Gabriel ele deu até um exemplo dele, Se ele é um padre e se as pessoas, na rua vê ele fazendo algo errado, quantas pessoas, quantas almas ele não pode perder, com aquele mau exemplo. E também é muito triste a gente ver isso, na nossa igreja, quantas pessoas estão infiltradas lá dentro, mas que não dão um bom exemplo, que dão ensinamentos errados. Ele fala até de um pensamento, de São João Maria Vianney, onde ele vem dizer que a religião católica tem tudo para satisfazer o ser humano, mas muita gente não procura, porque muitos que estão dentro dela dão um mau exemplo. E isso é verdade, Quantas pessoas estão dentro da nossa igreja que dão um mau exemplo, E acabam afastando aquelas pessoas que querem, que buscam conhecer mais de Deus, que querem conhecer mais da nossa fé católica, mas vendo, as coisas erradas que acontecem, ela acaba até se afastando, E isso também é um ponto que é muito triste, Mas é o que muitas vezes acontece. O quinto ponto é as correntes hostis à religião.
Esse também ele deu um exemplo, né, sobre um jovem, né, que ele entra na faculdade e que ele não tem um conhecimento de Deus, né, não tem um conhecimento da igreja, e aquele professor A e B, né, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal de Nossa Senhora, começa a falar mal da religião, e aquilo, né, vai confundir a cabeça daquele jovem, né, daquela pessoa que não tem ainda o conhecimento, né, e vai até distorcer, né, aquilo que ele poderia conhecer, aquela verdade, né, que a igreja ensina. Então, essa é uma coisa também que acaba acontecendo também, né, nessas faculdades, né, até na vida da gente também, né, quantas pessoas, né, a gente perde o conhecimento, né, por conta de outras pessoas que acabam confundindo a cabeça da gente. E o sexto é o homem pecador. Esse, né, ele deu um exemplo de Adão e Eva, né, daquele momento que eles pecaram e que eles se esconderam de Deus. E aqui, né, para nós, né, quantas vezes na nossa vida nós procuramos se esconder de Deus, achando que Deus ele não é conhecedor de tudo na nossa vida. E muitas vezes a gente, para não ter que aparecer, né, diante de Deus, a gente prefere se esconder e viver no pecado, acaba se acomodando, né, naquela vida de pecado e não quer, né, se apresentar a Deus, se esconde dele, porque Deus, né, a gente sabe que Deus ele é conhecedor de tudo, mas quando a gente quer viver numa vida de pecado, a gente procura se esconder dele para que a gente não saia daquela vida. E todos esses pensamentos, né, são pensamentos que, como eu falei lá no início, pensamentos que levam, né, um ser humano, ou seja, que nos leva a recusar a Deus na nossa vida e que nós não busquemos, né, esses pontos, né, que a gente procure rezar, que a gente procure pedir a Deus, né, para que a gente seja um bom exemplo, para que a gente busque, né, mais de Deus e que a gente nunca se esconda, né, de Deus, que a gente esteja sempre na presença dele para receber as graças que ele tem a nos oferecer. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.